Bora, galeres! Como é que estamos? Primeiro vídeo do canal. Esse canal vai ser um canal sobre filosofia. E na verdade sobre outras coisas também, mas principalmente filosofia. E no primeiro vídeo a gente vai ver a história do barco de Teseu. Bertrand Russell dizia que a filosofia é o quê? É fazer perguntas difíceis sobre temas fáceis. E o barco de Teseu é o tipo desse problema que parece trivial, mas você vai ficar na dúvida, acho. Mas beleza, vamos lá. Barco de Teseu. O barco de Teseu é o seguinte, para resumir a história, também não ficar muito longa. Teseu tinha um barco. E o barco era feito de peças de madeira. E beleza, centenas de peças de madeira que constituiu o barco de Teseu. Um dia ele foi para o mar e voltou, e uma pecinha dessas estava quebrada. Ele foi e consertou, substituiu, digamos assim, substituiu a peça por outra. Primeira pergunta que se coloca, né? Quando você substitui essa pecinha, ainda se trata do barco de Teseu? Eu acho que é razoável dizer que sim, né? Você foi e tal, consertou seu barco, você continua na frente do barco de Teseu. Mas beleza, ele foi de novo, voltou, outra peça quebrou, ele substituiu. Até que ele foi várias vezes e o barco foi todo substituído, ou seja, todas as peças do barco foi substituída. Aí, a pergunta que se faz é: você ainda está perante o barco de Teseu, mesmo com todas as peças substituídas? Se você responder que sim, que ainda é o barco de Teseu, aí tem uma situação que pode complicar. O vizinho de Teseu saiu pegando todas as peças que ele descartava e montou um barco inteiramente novo. E agora, qual é o barco de Teseu? O barco que o vizinho montou a partir das peças originais, ou o barco que Teseu usa para ir para o mar quase todo dia? Se você responder que, na verdade, o barco de Teseu não é mais o barco de Teseu, você vai ter que responder quando foi que ele deixou de ser o barco de Teseu. Qual foi a peça substituída que fez com que o barco de Teseu desaparecesse, deixasse de ser o barco de Teseu? Ou então, quantas peças terão de ser substituídas para aniquilar o barco original e o barco de Teseu deixar de ser o barco de Teseu? Pergunta complicada, não sei se tem resposta, e é uma pergunta até que você pode transferir para você, né? Quer dizer, nós, as nossas células, talvez não os neurônios, mas não sei, todas as nossas células do nosso corpo, elas são substituídas ao longo da nossa vida. E aí, a gente deixa de ser a gente mesmo? O que é a gente? O que define a gente ser a gente? Eu sou o mesmo eu de 25 anos atrás? Não sei. Perguntas interessantes. Mas beleza, peguei essa história aqui desse livro, muito legal. Um livro de vários autores, é um livro português, que apresenta a filosofia por temas, né? Ao invés de adotar uma abordagem histórica, né? Não é uma história da filosofia, mas é filosofia por temas. Muito legal, a organização de Pedro Galvão. Valeu, galera, até mais!